ler o Salmo de número 139. Salmo de número 139, versículos de 1 a 6. Salmos de número 139, versículos de 1 a 6. Amém? Salmo de número 139, versículos de 1 a 6. A palavra do Senhor diz assim: Senhor, Tu me sondas e me conheces. Sabes quando me assento e quando me levanto. Longe penetras os meus pensamentos. Esquadrinhas o meu andar e o meu deitar e conheces todos os meus caminhos. Ainda a palavra não me chegou à língua e Tu, Senhor, já a conheces toda. Tu me cercas por trás e por diante e sobre mim pões a mão. Tal conhecimento é maravilhoso demais para mim. É sobremodo elevado. Não o posso atingir. Os irmãos podem sentar. Meus queridos, vejam só. O Salmo 139 é um salmo lindo, fantástico, maravilhoso. Eu mesmo sou apaixonado por esse salmo. Não apenas por esse, mas sou apaixonado pela literatura poética da Bíblia. Sou apaixonado por toda a Bíblia, especialmente a literatura poética. O livro de Salmos é fantástico. E o Salmo 139, meus queridos, é maravilhoso. Amém, amados? Amém. E nós podemos dividir esse salmo em 4 partes. Podemos dividi-lo em 4 partes. Nas primeiras 3 partes, o salmista ele trata dos atributos incomunicáveis de Deus. O que são os atributos incomunicáveis de Deus? Os atributos incomunicáveis de Deus são características que apenas Deus tem, atributos que apenas Ele tem, ou seja, onisciência, onipresença e onipotência. Apenas Ele tem esses atributos, são atributos que Ele decidiu não dar a ninguém. E o começo dos salmos, as 3 primeiras partes, o salmista fala a respeito disso. E na última parte, ele fala de um atributo comunicável de Deus. O que é isso? Um atributo comunicável de Deus são atributos que Deus, pela sua infinita misericórdia, decidiu dar aos homens. Então, na última parte do Salmo, ele fala de santidade, que a santidade é um atributo que ele decidiu dar aos homens. Amém, irmãos? Amém. Agora, veja só, meus amados, nós hoje vamos falar apenas da primeira parte do Salmo, onde o salmista fala da onisciência de Deus. Amém? Amém? E o que é onisciência? Você não vai encontrar esta palavra na Bíblia, mas você vai encontrar o conceito dela do começo ao fim. Onisciência. O que é onisciência? É justamente o atributo de Deus, de que Ele sabe de todas as coisas, Ele sabe de tudo. Ser, se podemos dizer assim, Ele é o ser mais sábio, mais poderoso de toda a galáxia, de todo o universo, de toda a criação. Ninguém chega à altura do conhecimento dele. E olha só, irmãos, o salmista ele começa dizendo que Deus ele sabe quem nós somos. Amém? Ele começa dizendo: ei, Deus sabe quem eu sou, Deus sabe quem você é. Acompanhe comigo o versículo 1. O Senhor diz assim, através do salmista: Senhor, Tu me sondas e me conheces. Irmãos, os irmãos sabem que o Velho Testamento foi escrito na língua hebraica, em alguns pequenos trechos em aramaico. E olha só, irmãos, essa palavra sonda-me, ou sondas, essa palavra sondar no hebraico, é a mesma palavra para cavar, penetrar e alcançar o mais profundo. Os irmãos entendem o que eu estou falando, irmãos? Amém. Ou seja, Deus, Ele sabe de tudo o que há em nós, porque Ele cava profundo, Ele vai onde homem nenhum poderia ir. O salmista declara, meu irmão, que Deus sabe mais da própria vida dele do que ele mesmo. E eu quero dizer para você nessa noite, que Deus sabe mais de você do que você mesmo. Nenhuma pessoa na terra te conhece tanto quanto Deus. Às vezes a gente acha, que a nossa mãe nos conhece, nosso pai, nosso cônjuge, aquele amigo sabe quem eu sou. Meu irmão, nem você mesmo sabe quem você é. Há situações na sua vida que às vezes você toma atitudes que você diz: poxa, nem parecia ser eu mesmo. Não é assim, irmãos? Sabe por quê? Porque você não se conhece. Nós não nos conhecemos. A filosofia antiga, Sócrates, ele dizia assim: conhece a ti mesmo. Porque isso, meu irmão, é um desafio. Conhecer a nós mesmos.
Não é, irmão? Porque é um desafio. Ninguém se conhece totalmente, mas Deus, Ele nos conhece profundamente. Lembrando aos irmãos que quando o salmista Davi, esse salmo, ele é um salmo de Davi, né? Quando ele usa a palavra sondar, ele está dizendo cavar profundamente. Então Deus, Ele sabe quem você é no íntimo. É por isso, meu irmão, que quando estamos diante de Deus, quando nós falamos com Ele, nós não precisamos usar máscaras. Quando nós falamos com os homens, geralmente nós usamos máscaras. Não essa, né, do Covid-19, né? Essa máscara que é uma máscara, como posso dizer, é uma máscara que nos auxilia, né? No caso de nós não contrairmos esse vírus. Mas quando nós falamos com os homens, meus queridos, nós colocamos máscaras, não é? Porque a gente não quer se dar ao outro, a gente não quer mostrar fraqueza, não é, meu irmão? Então, às vezes, está tudo ruim na sua vida, mas quando te perguntam, ei, como é que está aí as coisas? Como é que está você? Estou bem demais, está ótimo. E na sua casa, às vezes, né, está tudo terrível, mas você não está ótimo, está bom demais, porque a gente usa máscaras. Mas diante de Deus, meu irmão, você não precisa usar máscaras. Uma outra característica dos seres humanos, meu irmão, é que a gente gosta de mostrar as nossas divisas, né? A gente gosta de dizer assim, olha aqui meu anel de teologia, que às vezes está troncho. Já disseram que incomoda, não está troncho. Então, veja só, aqui meu anel de teologia, né? Não, mas eu sou formado nisso, naquilo, eu toco um instrumento musical, a gente gosta, né? Rapaz, não tem ninguém que toque melhor do que eu, né? E tem até aqueles que dizem assim, não tem ninguém mais humilde do que eu, né? Ele é exaltado por ser humilde. A gente gosta de mostrar as nossas divisas, mas diante de Deus, meu irmão, não há divisas, não há diplomas, não há prerrogativas, porque Ele sabe quem nós somos, Ele sabe que nós somos de trás do diploma, Ele sabe que nós somos, né? Me lembrei agora, né, de uma música muito famosa de uma certa banda que eu gosto muito, que é a música Behind the Mask, né? Atrás da máscara, né? Deus nos conhece atrás das máscaras, amém? Ele sabe quem nós somos, irmãos. Deus nos conhece tão profundamente que Ele sabe a nossa estrutura, Ele sabe até onde nós aguentamos, amém, meu irmão? Então a sua prova está grande, meu irmão? Deixa eu perguntar, sua prova aí está grande? Está grande? Mas, meu irmão, se você está enfrentando essa prova, é porque Deus sabe que você aguenta. Certa feita, eu já contei aqui na igreja, eu estava aconselhando uma senhora e ela arrancando os cabelos, desesperada, por que tanta prova? Porque a senhora aguenta? É o quê, pastor? Eu aguento? Não, estou já morrendo. Não, tá não. Porque se Deus lhe deu essa prova, Ele sabe da tua estrutura e sabe que você aguenta. Isso é bíblico, meus queridos. 1 Coríntios capítulo 10, versículo 13. Você não precisa abrir, apenas ouça. Continue com o salmo aberto aí na sua Bíblia. Mas ouça esse texto. O apóstolo Paulo diz assim, não vos veio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação, vos proverá o livramento, de sorte que a podeis suportar. Deus nos conhece tanto, meu irmão, que Ele sabe até onde você suporta. Foi o caso de Jó, meu irmão. Jó foi tentado de uma maneira tremenda, mas Deus sabia que ele aguentava. Foi o caso de Abraão. Deus pediu seu filho, mas ele sabia que de fato ele tinha coragem para isso. Tanto é que se o anjo do Senhor não tivesse gritado, ele tinha enfiado o cutelo na garganta daquele jovem, né? Foi necessário o anjo gritar. E a Bíblia diz, meu irmão, que, né, no livro de Hebreus, o escritor de Hebreus diz que Abraão, ele mataria aquele filho, crendo que ele era o filho da promessa, e que Deus até poderia ressuscitá-lo para cumprir a sua promessa, mas ele ia matá-lo. Então Deus conhece a nossa estrutura. Deus sabe que Abraão, ele aguentaria. Deus sabe que Jó aguentaria. Mas Deus conhece o nosso coração e sabe, por exemplo, que Gideão, ele foi necessário Deus dar diversas provas que estavam com ele, diversas, né? Primeiro Deus mandou um anjo falar com ele, depois teve aquele fato, né, da lã, que Gideão disse assim, olha Senhor, se chover ao redor e a lã estiver seca, então eu creio que tu estás comigo. Depois aconteceu, né? Ele disse, ainda tem mais uma prova, se chover na lã e ao redor estiver seco, tu estás comigo. Mas ele ainda não se satisfez.
Deus ainda chegou para ele e disse assim: olha, incrédulo, vai lá perto do acampamento dos inimigos que tu vai ouvir. E quando ele chegou lá, tinha dois inimigos conversando. Ontem eu sonhei que, resumindo, né, não foi bem isso, mas resumindo o que ele queria dizer, ontem eu sonhei que Gideão atacava o nosso acampamento e matava todo mundo. Então Deus teve que dar diversas provas a Gideão para Gideão agir. Nós só conhecemos a história dos 300 de Gideão, né? Tem até pessoas aí que fazem campanha dos 300 de Gideão, né? Mas a gente não vê, meu irmão, que Gideão era um homem extremamente indeciso. Amém, queridos? Amém. Então veja, meu irmão, extremamente indeciso. Mas Deus nos conhece. Amém? Deus sabia quem era Gideão. Deus sabia quem era Abraão. Deus sabia quem era Jó. E Deus sabe quem é você. Amém, meu irmão? Ele sabe até onde você pode enfrentar. Então nós temos que entender, meu irmão, que tudo que acontece conosco é porque Deus confia em nós. Porque Deus sabe até onde nós podemos suportar toda a provação que nós podemos suportar. E além do mais, como diz o texto aqui de 1 Coríntios, junto com a provação, ele traz o escape. Ou seja, no momento certo vem a solução. E olha só, meu irmão, eu posso entender com isso que Deus, ele vai providenciar a coisa certa no momento certo. Se ele me conhece, meu irmão, como ele me conhece, melhor do que eu mesmo, ele vai providenciar a coisa certa no momento certo. Mateus, capítulo 6, versículos 31 e 32. Mateus, capítulo 6, versículos 31 e 32. Portanto, não vos inquietais dizendo: que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos? Porque os gentios é que procuram todas estas coisas, pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Meu irmão, Deus vai providenciar a coisa certa no momento certo. Ele sabe o que nós precisamos. Ele sabe qual é a nossa necessidade. E eu digo para você nessa noite, Ele sabe onde era a tua dor. Ele sabe onde é a tua angústia. E no momento certo Ele vai trazer o escape. Amém, queridos? Porque Ele é onisciente. E olha só, meu irmão, porque Ele é onisciente, Ele conhece o nosso cotidiano. Ele conhece o nosso dia a dia. Ele conhece mexendo no celular. Amém, meu irmão? Ele sabe quando a gente não está nem aí para nada. Ele nos conhece o nosso cotidiano, o nosso dia a dia. Amém, irmãos? Olha só, versículos 2 e 3 diz assim: sabes quando me assento e quando me levanto, de longe penetro os meus pensamentos. Esquadrinhas o meu andar e o meu deitar, e conhece todos os meus caminhos. Irmãos, olha só, o salmista aqui fala que Deus conhece o nosso cotidiano. Ele conhece tudo sobre nós. Sabe os pormenores da sua vida, do seu dia a dia? Ele conhece, ele sabe. Olha só o que ele diz. Ele diz assim: tu conheces o meu deitar e o meu levantar. Conhece todos os meus caminhos, por onde eu ando, tu sabes. E isso, meus queridos, né, nos mostra uma coisa tremenda. Eu vou falar aqui de um contexto histórico para você entender. Olha só, irmãos, como é que as pessoas entendiam naqueles dias. Nos dias em que esse salmo foi escrito, haviam divindades locais. Havia o que, irmãos? Divindades locais. O que eram divindades locais? Eram justamente deuses de nações e deuses de cidades. Então, na cabeça do povo, o Deus que era o Deus daquela cidade ou daquela nação, ele protegia só aquela cidade e só aquela nação. Ele era soberano, mas apenas naquela cidade e naquela nação. Vocês não estão entendendo, irmãos? É por isso que nas mitologias, né, que existem muitos deuses, na mitologia, nós sabemos que só existe um Deus verdadeiro, todos os outros são deuses falsos, demônios, mas na cabeça do povo, né, que criou as mitologias, deuses brigavam, porque um era de determinado povo, outro era de determinado povo, e eles brigavam. Vocês não estão entendendo, irmãos? Ele só tinha poder e autoridade sobre determinado lugar. Mas o salmista, ele rompe com esse pensamento pobre, porque ele diz que o Senhor, ele conhece a todos, ele sabe os pormenores da nossa vida. Os irmãos estão entendendo, irmãos? O nosso deitar e o nosso levantar, ele conhece, meus queridos, os menores detalhes do nosso dia a dia. Amém, irmãos? Olha só, irmãos, ele conhece todos os pensamentos dos homens. E isso me mostra, meus queridos, isso me mostra que eu tenho que ter cuidado aonde eu estou e o que eu faço. Porque você pode se esconder das pessoas, você pode se esconder do seu pastor, não é? Seu pastor não tem condição de saber onde você está. A sua família, seu pai, sua mãe, seu esposo, sua esposa,
pode não ter condição de saber onde você está, mas Deus sabe onde você está e o que você está fazendo. Porque Ele conhece o teu deitar, o teu levantar e conhece todos os teus caminhos. Então tenhamos cuidado do que nós estamos fazendo, porque tudo que nós estamos fazendo, meu irmão, há consequências. Amém, irmãos? Sejam boas ou sejam mais, mas há consequência. Amém, queridos? E olha só, eu vi uma frase, minha esposa disse uma frase essas semanas passadas, e ela é muito importante. Eu coloquei até no status, porque frase bonita tem que ser colocada no status do WhatsApp, né? Ela disse assim, olha só que coisa profunda. Ela disse que a colheita, ela é obrigatória, mas o plantio, ele é, como é que chama? Opcional. Vou dizer de novo que eu inverti os fatores. O plantio é opcional, você planta se você quiser, mas a colheita ela é obrigatória. Nós sempre colhemos aquilo que plantamos. É bíblico. Você pode dizer, não, de jeito nenhum, mas é bíblico. Nós só colhemos o que plantamos. Se a gente planta coisas boas, nós vamos colher coisas boas. Se a gente planta coisas más, nós vamos colher. É bíblico, né? Gálatas capítulo 6, está lá, 6, 7, o homem só planta, só colhe aquilo que planta. Não é verdade, irmãos? Mas a colheita, ela é obrigatória. Se você plantou, você vai colher. Entretanto, o plantio, ele é opcional. Os irmãos estão entendendo, irmãos? Então, cuidado do que você está plantando. No que você está plantando na sua vida, na vida da sua família e daqueles que o cercam. Porque a gente acha, não é brincadeira, isso é só por um momento, é só por um período. Não, daqui a pouco isso vai se resolver. Você está plantando uma semente, tanto na sua vida quanto na sua família. E você vai colher. Você acha que não, vai passar batido, né? Isso não volta, meu irmão, é a lei da compensação. O que você planta, você colhe. Amém, irmãos? Amém. É por isso que Jesus disse, né? Mateus 6,12. Diz assim, tratai os outros como quereis, porque se você tratar os outros mal, se você tratar os outros com displicência, se você não está nem aí para os outros, o que é que você vai receber de volta? Porque você está plantando, não é? E vai colher aquilo que você plantou. Então cuidado, pastor, o que é que isso tem a ver com a palavra dele, meu irmão? Porque Deus está atento ao que você faz nos pormenores da sua vida. Você pode achar que não é? Você pode achar que está escondido das pessoas sim, mas nunca de Deus. O pai, meu irmão, não tem condições de saber os pensamentos dos filhos, nem totalmente onde os filhos andam. Não é assim, meu irmão? A mãe não tem condição de saber do pensamento da filha e de onde a filha anda, né? Os filhos não podem saber onde estão totalmente seu pai todos os dias, não é? Mas eu quero dizer para você o seguinte: Deus sabe onde você está todos os momentos, o que você faz. Isso era para ser um alerta para nós, né? Porque quando nós estamos sozinhos e o pecado vem nos atingir, de vez de a gente dizer, ninguém está vendo, vou fazer, era para dizer, ninguém está vendo, mas Deus está vendo, portanto não vou fazer. Amém, queridos? Amém. Então nós não podemos nos esconder de Deus. Olha só, meus queridos, nós temos milhares de pensamentos todos os dias. Você sabe quantos pensamentos você teve hoje? Impossível calcular, porque há pensamentos que nós pensamos e nem nos apercebemos, não é? O nosso subconsciente é como um grande galpão. Há coisas, né? Uma coisa chamada de visão periférica, que eu estou vendo aqui, por exemplo, o meu filho Juninho, mas a minha visão, ela está captando coisas aqui do lado. Isso vai ficar no meu subconsciente e vai gerar pensamentos e possivelmente sonhos posteriormente. Os irmãos estão entendendo, irmão? Amém. Possivelmente sonhos. Então, há pensamentos que nós nem nos apercebemos. Mas o que é que a Bíblia diz, meu irmão? Deus conhece todos os nossos pensamentos. Mesmo os pensamentos que nós nem detectamos, Deus conhece. Então, cuidado, meu irmão, naquilo que você está colocando na sua mente, naquilo que você está fazendo, porque Deus conhece os teus caminhos. Deus sabe o teu deitar e o teu levantar, e conhece todos os teus caminhos, bem como todos os teus pensamentos. Então cuidado na tua prática diária, porque Deus está de olho sobre você. Amém? Meu irmão, porque Deus ele é onisciente, Ele conhece todas as nossas palavras. Versículo 4. Ainda a palavra não me chegou à língua, e tu, Senhor, já a conhece todas. Irmãos, as palavras, elas são veículos que levam os nossos pensamentos. É assim que nós nos expressamos com palavras. Não é assim, irmãos? Nós usamos muitas palavras todos os dias. Os homens usam em torno de 10 mil palavras. E as mulheres, né,
gostam de falar, usam pelo menos 20 mil. E a minha mulher é 35 mil, 40 mil. E quando ela está animada, é 50 mil palavras por dia. Não é assim, meu irmão? Nós usamos muitas palavras. E cada uma delas, meus queridos, cada uma delas, nós prestaremos contas diante de Deus. Meu irmão, há diversos versículos na Bíblia que falam para nós tomarmos cuidado com a nossa palavra, com aquilo que dizemos. Principalmente porque o salmista disse aqui, ainda a palavra não foi formada, mas tu já a conheces toda. A palavra não foi formada, mas só a intenção de falar, o Senhor já conhece. E nós temos que ter cuidado com o que falamos. Provérbios 18, 21 diz assim, a morte e a vida estão no poder da língua. O que bem a utiliza, come do seu fruto. Irmãos, existe uma teoria muito falida por aí, né, que as pessoas acreditam muito, que é a confissão positiva, né? As pessoas acham que a palavra ela é um Deus autônomo. Quando digo uma palavra, se for de bênção, o camarada está abençoado, né? E a partir dali ele terá uma boa vida. Se for de maldição, e as pessoas que acreditam nisso, geralmente acreditam mais na maldição do que na bênção. Eu estive num debate, pasme, falar que nem aquela irmã, né? Pasme. Meu irmão, estive num debate entre pastores, e o pastor, eu usei esse termo e disse, olha, por que esse negócio de maldição é sempre mais poderoso do que a bênção? Porque se eu chegar para o meu filho e disser, presidente da República, presidente da República, presidente da República, possivelmente ele não se torne presidente da República. Mas se eu disser assim, amaldiçoado, 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 ele vai ser amaldiçoado. Por quê? Porque a maldição é sempre mais poderosa do que a bênção. Aí ele diz assim, porque a bênção está na mão de Deus. E a maldição está na mão do capeta. O que é que ele estava dizendo? O que é que esse pastor estava dizendo? Isso não debate. Ele estava dizendo que o demônio era mais forte do que Deus. Não é assim, meu irmão? As pessoas acreditam nisso. Mas quando a palavra fala que a morte e a vida estão no poder da língua, é porque com as minhas palavras, meu irmão, eu posso incentivar alguém. E com as minhas palavras eu posso desmotivar essa pessoa. Mas a minha palavra, ela não é uma palavra criadora, nem para o bem, nem para o mal. Porque o único que tem a palavra criadora é Deus. Os irmãos entendem, irmão? Eu tive que abrir esse parênteses aqui para falar a respeito disso, mas nós estamos falando que Deus conhece as nossas palavras. Então temos que ter cuidado, meu irmão, com aquilo que nós dizemos, porque de todas as nossas palavras prestaremos conta diante de Deus. Sabe aquela intençãozinha de falar mal do seu irmão? Meu irmão, quando nós chegarmos diante de Deus, vamos prestar conta. Sabe aquela mentirinha que você diz que destruiu uma vida? Vamos prestar conta. Sabe, meu irmão, aquele argumento que você falou e de repente um negócio não foi concretizado por causa daquele argumento, um bom negócio que ia ajudar a vida de alguém, nós vamos prestar contas. Bem como as palavras salutares que saem da nossa boca. Aquela palavra que você disse, Jesus te ama, que salvou a vida de alguém, não é? Talvez uma pregação sua, né? Não estou falando de pregação do púlpito, mas alguém que você ajudou a ouvir de Cristo, nós vamos também receber o louvor por elas lá na glória. Diga glória a Deus, meu irmão. Sabe aquela palavra de incentivo? Ei, meu irmão, segue em frente, vai mais um pouquinho, sabe? Se empenha um pouco mais que você consegue. Meu irmão, quando nós chegarmos, nós vamos prestar contas também e vamos receber o louvor de Deus. Olha só, meu irmão, Mateus capítulo 12, versículos 36 e 37. Digo-vos que é de toda palavra frívola que proferirem os homens, dela darão conta no dia do juízo, porque pelas tuas palavras serás justificado e pelas tuas palavras serás condenado. Cuidado com o que você fala, porque Deus conhece. Quer dizer uma coisa com a sua boca, mas com o seu coração você está dizendo algo e Deus conhece, sabe da sua hipocrisia. É por isso que Jesus falou que o seu sim seja um sim de verdade, que o seu não seja um não de verdade. Quando ele diz que o vosso falar seja sim, sim e não, não. O que passar disso provém do maligno. Ou seja, meu irmão, temos que ser transparentes quando nós não aceitarmos algo que falemos. Amém, irmãos? Quando for necessário falar, e o nosso falar seja um falar de negação ou de não aceitação, que assim seja, porque nós não podemos falar algo com a boca quando o nosso coração condena. Vocês estão entendendo, irmãos? E porque Deus, ele é onisciente, ele nos controla e nos protege. Versículo 5, olha só o que é que diz a palavra de Deus: tu me cercas por trás e por diante, e sobre mim pôs as mãos. Irmãos, os homens acreditam que são livres, né? Que são donos de si mesmos. Os homens acreditam que eles podem tomar decisões
independentes de Deus. Não é assim, não? Não é assim que acontece? As pessoas acreditam, não, sou livre, ninguém me impede, não é? Estou livre, não estou amarrado, eu sou livre. Meu irmão, não é. Porque é Deus que controla. Eu postei hoje nas redes sociais, inclusive, né, passei aqui para os irmãos da igreja, uma frase do pastor Marcos Granconato, a quem admiro bastante. Ele disse assim, né, a seta, a flecha, quando ela é atirada, ela diz, sou livre, estou livre, ninguém manda em mim, estou voando, não é? Mas o seu curso, não é? O seu raio de ação, o seu curso foi determinado por quem? Pelo arqueiro, diga assim, pelo arqueiro. Pelo arqueiro. Irmão, nós pensamos que somos livres, mas o curso da nossa vida foi determinado por Deus. É por isso que nós temos que louvá-lo. Amém, queridos? Filipenses capítulo 2, versículo 13, diz assim, é Deus quem efetua em vós tanto o querer como realizar. Amém, irmãos? Segundo a sua boa vontade. É Deus que realiza em nós o querer como realizar. Deus domina a tua vida. E olha só, meus queridos, é nele, né? Está escrito lá em Atos 17, 28, pois nele vivemos e nos movemos e existimos. É por meio dele, meu irmão, que nós viemos existir e nos movemos. Amém? Isso nos traz, irmãos, um pensamento confortador. Sabe que pensamento é esse? Se Deus, ele domina todas as coisas, é ele quem determina tudo, então ele cuida de mim. Porque no finalzinho do versículo 5 ele diz assim, e sobre mim pões as mãos. Amém, irmãos? Deus está com a mão sobre você, meu irmão. Amém, queridos? Sabe, o inimigo, o diabo, ele queria ter tragado você, ele queria ter te matado, ele queria ter te levado ao inferno. Sabe quem não deixou, meu irmão? Jesus não deixou, porque ele está com as mãos sobre você. Sabe, meu irmão, que há pessoas mal intencionadas, queria ter puxado o teu tapete, queria te ver na pior, não é? Mas Deus está com a mão sobre você. E a Bíblia diz lá em Zacarias, no capítulo 9, que eu e você somos a menina dos olhos de Deus. Ninguém pode tocar em nós, meu irmão, se não ferir o próprio Deus. Aqueles que nos ferem, ferem o próprio Deus. Então, meu irmão, esse é um pensamento confortador. Se Deus está no controle de tudo, Ele está no controle da minha vida, Ele está cuidando de mim. Até as coisas mais, meus queridos, se revertem em bênção para nós. Até as coisas mais, meu irmão, é para o nosso proveito. É o versículo que nós citamos sempre aqui na igreja, Romanos capítulo 8, versículo 28. Tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Meus queridos, até as coisas ruins cooperam para o nosso bem. Então, meu irmão, descansa, porque Deus é onisciente, Ele domina tudo, Ele está com as mãos sobre você. Meus queridos, para encerrar, tudo o que nós ouvimos até agora deveria nos deslumbrar. Amém? Às vezes, né, a palavra de Deus, a gente ouve, entra aqui, sai aqui, está nem aí. Mas tudo isso deveria nos deslumbrar. Sabe por quê? Porque o salmista, quando ele viu tudo isso que ele acabou de descrever no Salmo, ele ficou deslumbrado. Versículo 6, olha só o que é que diz. Tal conhecimento é maravilhoso demais para mim. É sobremodo elevado. Não o posso atingir. Irmãos, isso não implica dizer, meu irmão, que Deus quer que nós tenhamos medo dele. Meu irmão, nunca. Deus não quer que nós tenhamos medo dele. Sabe por quê? Um pai amoroso, um pai de verdade não quer que seus filhos tenham medo. Existem pais que gostam de impor medo ao filho, mas um pai de verdade não, meu irmão. Gosta que o filho tenha respeito por ele, mas nunca medo. Vocês não estão entendendo, irmãos? Então, isso não quer dizer que eu estou deslumbrado, eu tenho que ter medo de Deus. Nunca. O apóstolo João disse assim, o amor lança fora o medo. E o nosso Deus é amor. Amém? Deus é amor. Portanto, o amor lança fora o medo. Mas nós devemos nos deslumbrar, meu irmão, por esse conhecimento que Deus é onisciente. Ele sabe de todas as coisas. Ele sabe o meu deitar, o meu levantar. Ele me conhece mais profundamente do que eu mesmo. Porque Ele me sonda. Amém, irmãos? Ele conhece as minhas palavras. Ele conhece os meus pensamentos. Portanto, eu deveria estar deslumbrado diante desse Deus maravilhoso. E que, sobretudo, Ele cuida de mim, está com as suas mãos estendidas sobre a minha vida. Você pode dizer glória a Deus, irmãos? Glória a Deus. Isso quer dizer, meus amados, isso quer dizer que, apesar dessa grandeza de Deus, Ele gosta, Ele me ama, um ser tão miserável e pequeno quanto eu. Amém? Um ser que não merece nada da parte dele, mas Ele me ama, mesmo sendo onisciente, e eu sendo tão finito, tão pequeno, e Ele tão grande, Ele me ama. Amém? E olha só, irmãos, devemos adorá-lo.
único digno de adoração. Só Ele é onisciente do jeito que Ele é. Então o salmista nos incita a adorá-lo. Ele nos conclama a prestarmos a Ele todo o louvor que é devido a Ele. Porque somente Ele é assim, não há outro semelhante a Ele. E para concluir essa ministração, eu queria cantar um